It's time! Começou a aula. Vamos lá, agora é a Vera. Tá? Bom, vou passar aqui uns pedacinhos só para a gente entender um pouco mais. Esse maluco aqui, ele vai explicar e vai fazer um exercício, o professor Davi Oliveira, o que significa transferência de calor ou equilíbrio de calor entre corpos. Tá? O que quer dizer isso? Quando eu tenho um ou mais corpos com temperaturas diferentes, a tendência natural é que quem possui maior quantidade de calor, ou seja, de energia contido nele, tende a transferir para o corpo de menor energia, E essa transferência a gente chama de calor, tá? Que é transferência térmica. Transferência de agitação molecular de átomos ao entorno daquele corpo. Eu digo, por exemplo, que um corpo ele está num processo exotérmico, eu estou dizendo que ele está liberando calor. Por exemplo, uma barra de ferro fumegante, uma comida que você esquentou no micro-ondas, por exemplo, tá? E outros fatores. No micro-ondas é bem mais interessante para poder falar. O do micro-ondas vem da seguinte pegada. Vamos ver se alguém, de repente, pode entender. Quando eu coloco, por exemplo, um prato vazio, tá? Nada, vazio. Boto um prato lá, deixo 10 minutos. Volto e pego no prato com a mão limpa, nada, zero. O que vocês acham que vai acontecer? Alguém pode me dar aí uma dica? Não tem nada, tá? Tem comida, não tem nada. O que vai acontecer com a minha mão? Eu vou queimar a mão? Nada vai acontecer? O prato vai estar gelado? O prato vai estar só um pouquinho quente? O que vocês acham que vai acontecer com o prato? Alguém quer responder aí? Responde, gente. Não escreve no chat, não. Deixa de ser vergonhado. Alô? Olá? Percebi que alguém ligou o áudio, mas não falou nada. É porque eu tô pensando aqui, pô. Nada, você colocou o prato no micro-ondas e está esperando. Pra ver, porra, velho. Que é melhor. Essa. A gente já faz a experiência na hora, né? Assim, pelo que eu lembro, o micro-ondas ele faz a agitação das moléculas. O prato, se não tiver nada nele, ele teoricamente vai ter uma pouca reação das moléculas, né? Então Verdade, ele não vai esquentar. na verdade, não vai estar nada. Ele vai estar à mesma temperatura ambiente. Nada acontece com o prato. Essa que é a resposta. Por quê? O micro-ondas ele tem uma frequência e uma amplitude, tá? que agitam apenas as moléculas de água. Só agita a molécula de água. Então, qualquer tipo de alimento que tenha água contido nele, as moléculas de água serão agitadas e, consequentemente, você tem o aquecimento do material. Pelo menos eu não. Você não aquece, não? Tá, peraí. Olha só. Por exemplo, se você botar papel, um papel normal, papel sem estar molhado, se você botar o papel dentro do micro-ondas, deixar 20 minutos, voltar lá, o papel não vai pegar fogo. Por quê? Porque precisa ter água no papel. Agora, se você umedece o papel e bota dentro do micro-ondas, o papel vai aquecer. Já se você mesma coisa do prato, se você pegar o prato, né, até então aquele prato que era vazio, e você coloca alguma coisa dentro daquele prato, tá, que tenha água dentro por menor que seja, vai ser 1% de água, não importa. Essa porcentagem de água mínima, ela é agitada, as moléculas são agitadas, a gente sabe que a lei zero da termodinâmica, a agitação molecular é temperatura, né? Quando o átomo vibra, isso é temperatura. É o conceito básico de temperatura, é vibração atômica. E quando você coloca algum alimento no prato, né? E bota para esquentar, você percebe que o prato em si, logo que você terminou, tá? Passou 2 minutos, sei lá. E aí você pega no prato, na lateral do prato, ele ainda está frio. Depois ele começa a esquentar. Mas ele começa a esquentar por quê? Aí é o que a gente vai fazer exatamente, que é a troca de calor. Como o alimento que tinha água aqueceu, naturalmente, o que aconteceu? Esse calor foi transmitido para o prato. Aí você tem a
falsa ideia, a falsa presunção que o prato aqueceu também. Mas o prato não aqueceu, ele apenas foi apenas transporte térmico com a comida que estava no prato, o alimento, seja lá o que for, que era úmido, estava no prato. Aqueceu, naturalmente, por ele aquecer, está tocando uma superfície, essa superfície acaba sendo transmitido calor para ele. Toda vez que eu recebo o calor do meio, é um processo que eu chamo de endotérmico. Estou recebendo calor do meio. Tá? Quando está retirando calor, é um processo exotérmico. Está saindo calor, está tirando calor, o calor vem para fora. Tá? Então, isso tudo está ligado à transferência de energia do meio A para o meio B. Só que nesse caso aqui, a energia que nós estamos falando é transporte térmico. Tá? Aqui, ó, ele dá um exemplozinho. Ó. Se dois, aqui está escrito aqui no quadro, tá? Estou lendo. Se dois ou mais corpos trocam calor apenas entre si, isso num ambiente fechado, tá? Numa câmara isobárica, onde você não tem, como a garrafa térmica. A soma algébrica das quantidades de calor trocadas entre esses corpos, até o estabelecimento do equilíbrio térmico, é nula. Ou seja, se você, enquanto não houver o equilíbrio térmico, tá? A soma algébrica vai permanecer anulada. Aí o que ele diz aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um corpo A, que tem mais calor, né, do que o corpo B. Naturalmente, a temperatura ela sai do corpo de maior calor para o corpo de menor calor. Sempre é o corpo de maior energia para o corpo de menor energia. É igual a diferença de potencial da voltagem, né, dp. O local onde tem mais energia concentrada de elétrons é o que tem dTp positiva. Pelo outro ponto do fio, que tem uma falta de elétrons, grosseiramente falando, né, ele tem uma dTp negativa. Então, você tem uma diferença de potencial, onde um lugar tem muita energia e outro ponto do fio tem menos, uma quantidade pequena de energia. E aí você tem esse transporte de corrente elétrica do ponto A para o ponto B. Quando isso acontece e acaba o processo de transporte, o processo entra em equilíbrio, eu tenho a soma algébrica sendo nula. Tá? Vou avançar um pouquinho. Mais ou menos o que ele explica aqui, blá, 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 música cheia. Ele está mostrando aqui, ó. Bem legal. Aqui ele está pegando, ó. Significa que se eu pegar a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B, ela vai dar zero. Porque esse zero significa o somatório de todos os calores, né? Enfim, ou substâncias caloríferas que estão ali associadas no sistema, somadas, dão igual a zero, porque o que você busca é o equilíbrio. Um pouquinho. Aí dá exemplo, ó. Você tem 50 calorias de um lado, e menos 50 calorias de um lado, e mais 50 do outro, ou seja, alguém doa, alguém recebe, no final da soma você tem 0 calorias, no equilíbrio. Tá? Claro que a coisa não é tão simples assim, a gente pode dificultar. Aí tem esse exercício aqui, eu ler para vocês, que ele vai tentar fazer agora. Ele diz o seguinte, ó, uma dona de casa mistura em uma garrafa térmica 100 gramas de água a 25 graus Celsius, com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Calcule a temperatura final de equilíbrio térmico quando o calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius. Lembrando que a quantidade de calor, deixa eu buscar aqui, fazer um outro compartilhamento aqui. Só um minutinho. Você deve estar vendo um quadro branco aqui, não se assustem. Ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Outra coisa também que a gente pode ter é que capacidade térmica é igual a variação da quantidade de calor pela variação da temperatura. Ou capacidade térmica é massa vezes calor específico. A capacidade térmica é a capacidade do material armazenar energia. Tá? Ou seja, a partir do seu coeficiente, coeficiente de calor, né? E a massa, em relação da massa com o coeficiente de calor. Tá? O que ele vai fazer é o seguinte, ele sabe
que ele tem várias substâncias. Cada uma dessas substâncias, tanto Q1 mais Q2, né, que seriam os dois tipos, as duas situações ao qual ele submeteu lá, por exemplo, deixa eu até baixar rapidinho aqui, só para poder ver, tirar uma colinha do que está mostrando lá. Essa bosta na baixa. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele está dizendo que são 100 gramas, ó, massa de água, 100 gramas a 25 graus Celsius, com 200 gramas de água 40. Então, tem duas massas de água e duas massas, tá? A duas temperaturas diferentes, e no final você tem o equilíbrio térmico. Então, calcule a temperatura final de equilíbrio térmico. Vamos lá. Voltando aqui. Vamos lá. Ó, deixa eu apagar esse trem, para facilitar a nossa vida. Pronto. Desenhar. Vermelho não. Aqui. Vamos lá. Eu tenho a temperatura... Ih, caraca, que parada louca é essa? Vou botar um fininho aqui que pegou mal. Eu quero... Aqui. Vamos lá. A temperatura inicial da primeira garrafa vale 25 graus Celsius, tá? Essa aqui, ó, é uma de Q1. A massa dele, 100 gramas, tá? E calor específico, que é 1 cal por grama grau Celsius, tá? O que manda é o calor específico nas unidades. Então, isso significa que a quantidade de calor a gente vai achar em calorias, a massa vai estar em gramas, ok? E a temperatura em Celsius, fechou. Vamos para o Q2. Eu tenho a temperatura inicial dele, tá a 40 graus, se eu não me engano. Tá? A massa dele corresponde a 200 gramas. Aí o calor específico é o mesmo da água. É 1 cal por grama grau Celsius. Tá? Então, eu sei que se eu somar o Q1 mais o Q2, eu tenho o quê? O equilíbrio. E o que eu quero aqui é a temperatura final. No equilíbrio, a temperatura final do 1 é igual à temperatura final do segundo. Então, eu vou montar aqui, ó. Q1, ó, é a massa 1 vezes... Vocês estão vendo, né, gente? O quadro branco que eu estou escrevendo, né? Para saber, porque... Tá aparecendo sim, professor. Tá, valeu. Ó, o calor específico e a variação de temperatura. Variação de temperatura, nesse caso, é a temperatura final menos inicial. Então, a temperatura final menos a inicial. No caso do 1, é 25 graus. Agora eu vou no 2. Desculpa. No 2. Agora eu tenho a massa 2, né? Ó, vale, vou botar aqui, massa 2, tá? Calor específico do 2, temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 40. Botando assim, para a gente já saber de onde vem a temperatura inicial. A massa 1, agora a substituição. Massa 1 vale 100 vezes 1. Aqui vai ficar final menos 25. Ó, mais 200 vezes 1. Final menos 40 igual a zero. Ó, aqui vai dar 100, né? 100 vezes T. 100 T. Final. Opa. Cadê a bosta do tempo? Caraca, isso aqui é um saco, sabia? Você quer botar a bola de bosta na caneta? Ela não vai, você quer. Agora foi. Enfim. Final. Agora, ó, estou fazendo a distributiva, tá, gente? Estou só distributiva. Ó, pegando esse cara, estou multiplicando aqui, depois multiplicando aqui. Tá? Ó, 100 vezes 25, 205.500. Mais 200, ó, vezes TF, 200 TF. 200 vezes 40, 2 vezes 4, 8, 800. Não, 8.000. 8.000. Igual a zero. Tá? Vamos lá, continuando. Quem tem
temperatura final fica de um lado, quem não tem fica do outro. Então, já posso somar, ó. Vou somar essas duas. Vou somar esse carinha com esse carinha aqui. Tá? Então, vai lá. Dá 300T final. Né? E aí, ó, esses dois aqui vão para o outro lado. Da igualdade somando. Ó. Os dois são negativos. 8.000 mais 2.500 dá 11.500, 10.500. É isso? Ou estou falando besteira? Não, né? Tá certo. 1, 2, 3, 8.000, 2, 2, 4, 8, tá certinho. 10.500. Bom, guarda duas casas aqui, duas casas aqui. Ó. É fácil saber se esse número é divisível por 3, é só somar. Todo número, quando a gente está com dúvida se é divisível por 3, para se vai dar redondinho, é só somar. Ver se é um múltiplo de 3. Ó. 5 mais 0 mais 1 dá 6. 6 é múltiplo de 3? É. Então, 5 é divisível por 3. É só uma curiosidade, sempre. Não gosta nenhuma. A temperatura final, quando eles chegam ao equilíbrio, vai ser 105 dividido por 3. Quanto que dá, gente? Alguém fez aí a conta? 105 dividido por 3. 35, professor. 35. Show. Eu estava fazendo a conta aqui. Show. Então, anote que será 35 graus Celsius. Tá vendo? Assim, vocês têm que ter bom senso. Como engenheiros, vocês precisam ter bom senso. Tá? É só você pensar, olha só. A temperatura de equilíbrio tem que ser algo entre 25 e 40 graus. Dependendo da massa do objeto, quem tiver a massa maior, a temperatura tende a ficar mais próximo de quem tem a massa maior do que mais longe de quem tem a massa menor. E vida que segue. Tá? Agora deixa eu tirar dessa tela. Vamos voltar para a tela do maluco lá. Pronto. Ok. Aí aqui ele vai fazer, basicamente, o que a gente fez, né? Deixa eu só andar um pouquinho. Ele bota, ao invés de T de temperatura, né? Eu boto ΔT, ele bota ΔT. É a mesma coisa, tá, gente? X final, e a temperatura final, ele bota X. Só para indicar que é a temperatura final, que é o que a gente está buscando. Ó, exatamente a mesma continha. Ô, infeliz, cadê? Aí aqui ele achou o quê? Ah, 35 graus. A gente acertou. Agora, o que eu quero que vocês façam? Deixa eu ver se esse infeliz sai da frente para não atrapalhar. Só um minutinho, tem que ter um time certo aqui. Aqui. Agora, vocês vão tentar fazer essa daqui. Vou botar aqui no cantinho. Tá? Eu vou parar o compartilhamento. Compartilhamento não, vou parar a gravação, tá? Para não ficar o vídeo não ficar longo. Vou pausar e vocês tentam fazer agora. E voltamos. Vamos lá. Um calorímetro de capacidade térmica 10 graus Celsius. Capacidade térmica, aquele Czão. Lembra aquele Czão que eu mostrei para vocês? Massa M vezes C. Tá? Massa vezes calor específico. Capacidade térmica 10 por grau Celsius, a temperatura, né? Ambiente 20 graus Celsius. Foi utilizado para misturar 200 gramas de um líquido de calor específico a 0,79 cal por grau Celsius, a 35 graus Celsius, que está esse líquido, com um bloco de metal, de massa, porque alguém enfiou um bloco de metal ali dentro, para fazer café, de massa de 300 gramas, tá? A 150 graus Celsius. Sabendo que a temperatura de equilíbrio térmico, aí ele já dá a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Depois de 40 graus, determine o calor específico do metal. Então, ele vai, do calorímetro, ele sabe o calor específico, sabe qual é a temperatura que está dentro do calorímetro, 20 graus Celsius. Aí ele viu do líquido e do bloco. Então, você tem três corpos a serem observados. O calor gerado pelo calorímetro, tá? O do líquido e o do bloco. Tá? Deixa eu só fazer um negócio. Isso aí me atrapalha, cara. Eu nunca entendi muito isso aqui, não. Pronto. Eu só adiantar um pouquinho aqui, só vou pular. Aí ele deve estar contando a história pra gente, blá, 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 hoje que sachê, e ele está fazendo o óbvio, tá? Ele está coletando os dados do problema
colocando isolados, tá? Porque ele bota até cores diferentes para poder você entender cada um dos itens que estão sendo trabalhados nesse problema. Aí vamos lá. Ele está contando a historinha, ele quer o calor específico do metal, que é outra coisa que a gente não sabe. Aí, ó, primeiro de tudo, ele vai descobrir qual é a quantidade de calor do calorímetro. Lembra ó, que eu falei para vocês? Ó, o calor específico, a capacidade térmica, tá? É igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, ó, a capacidade térmica vale 10. A quantidade de calor, né? A variação de temperatura foi de 40 para 20. A gente sabe. Né? A temperatura final de equilíbrio, ó, 40 menos 20. 40 menos 20 dá 20, multiplica com 10, né? Vai dar 200 cal. Pronto, já achei de 1. Resolvi, dá um tiquezinho. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, ó, ou ele vai igualar, ó, aqui também já tem o resultado do líquido, também já sei qual é a quantidade de calor. Ele me deu tudo, ó, calor específico, a temperatura inicial, a temperatura final e me deu a massa. Então, eu consigo pegar e achar lá também a quantidade de calor desse cara. Ó, ele já vai pegar e já vai achar. Ó, e vai ser, blá, 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 o escassachê. Ó, 790 calorias. Então, já tenho 200 calorias, tenho 790 calorias, tá? Vamos continuar. E agora eu tenho o do metal. Aqui, ó. O que ele está fazendo aqui? É o C. Ele está deixando indicado o C. Uma hora ele bota X para incógnita, outra hora ele bota letra. Agora ele está botando C aqui, que é exatamente o calor específico do metal. É a única coisa na fórmula da quantidade de calor que a gente não conhece. Então, a gente sabe que a temperatura final de equilíbrio é 40, a temperatura inicial do metal é 150. Respeite isso. Não é o maior menos o menor. É a temperatura final menos a inicial. Tá? É assim, funciona dessa forma. Porque se, por exemplo, o metal estava 150 e ele perdeu o calor para o meio, foi retirado o calor dele, ele gerou um processo exotérmico de perda de calor, tá? Natural, que a temperatura final dele seja menor do que a inicial. Tá? Ele só está ajeitando. Então, ele ajeitou os três. Primeiro com 200 calorias, esse segundo com 790, que é o da água, né? E agora o terceiro do metal. Ele vai deixar uma incógnita, que é o C. Ó, aí ele pegou, ó, fez o cálculo, tal. Aí ele... O que ele fez aqui, Jesus? C... Ué, cadê o C? 33.000 cal? Não, ele esqueceu alguma coisa, deve ter sido um errozinho. Provavelmente ele deu mole. Peraí. Acho que era para só botar C aqui, ó. Não entendi. Por que ele botou aqui só C? Enfim. Ele pegou 3.000 C, multiplicou por menos 110, deu menos 33.000 C. C, tá? C de calor específico. Esse AL aqui, calor. Enfim. Calor específico, não sei porque ele botou isso. É só o C, tá, gente? Porque parece que é unidade. Porque quantidade de calor é calorias. E se coloca como cal. Então, assim, eu jamais faria algo assim, mas ele fez tudo bem, eu estou já corrigindo. Ele somou os três, ó, 200 mais 790 mais 3.000. Cadê o C aqui? Ele está querendo valor específico, estou esquecendo o C. Meu Deus. Enfim. Botou aqui o C. Ele colocou o C. Agora, ele consertou aqui também, ó, viu? Garoto, esperto. Aqui, ó, ele já ajeitou aqui. Bom, e aí ele vai fazer essa continha, né? Vai somar aqui, jogar para o outro lado, trocar o sinal, pão duro, e vai achar o calor específico. Ó. Tá? Deixa eu ver quanto que ele achou. Ó. E ele achou 0,03 cal por grama grau Celsius, tá vendo? Esse é o calor específico daquela barra de metal. Alguém achou? Alguém conseguiu acertar a questão? Hello? Alguém? Alguém comigo ainda? Peraí, meu Deus. Eu estou acompanhando aqui, mas sinceramente eu não estou conseguindo. Não, volta. Peraí, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que ele fez? Você tem três objetos. Uma garrafa térmica,
Resumo é isso, uma garrafa térmica, onde dentro dessa garrafa eu tenho 20 graus de temperatura. O calor específico dessa garrafa, a garrafa térmica tem a gente chama de calorímetro, né? É um ambiente fechado que guarda uma certa quantidade de calorias, consegue guardar uma certa quantidade de calorias dentro dele. Tá? Então, essa garrafa térmica, ela guarda dentro dela 10 cal por grau Celsius. 10 calorias por grau Celsius. E lá dentro da garrafa térmica, se você pudesse botar um termômetro, antes de colocar qualquer coisa dentro dela, você está medindo 20 graus Celsius. Ao final, todos os 3 materiais, a garrafa térmica, o líquido a 35 graus que foi colocado lá dentro, tá? Mais o metal a 150 graus que foi colocado lá dentro, colocado duas coisas lá dentro da garrafa térmica. O líquido, tá? E uma barra de ferro. A garrafa térmica está a 20 graus, o líquido a 35 e a garrafa e o metal a 150. No final, todos entram em equilíbrio, a temperatura final é igual para todo mundo, quando dentro da garrafa térmica, no líquido e no bloco, no metal, no bloco de metal, todos eles estão, ao final, com 40 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio. Aí o que acontece? Ele pergunta qual é o calor específico do metal, porque as temperaturas final e inicial eu conheço, de todo mundo. Eu conheço o calor específico da água. Eu conheço a capacidade térmica da garrafa térmica. Então, eu tenho que somar esses 3 ambientes, garrafa térmica, líquido, metal, igual a 0. Então, o que ele fez? Ele fez aqui, ó, usando aquela fórmula que eu expliquei anteriormente. Ele sabe que capacidade térmica, ó, um minutinho. Ele sabe que capacidade térmica, o calorímetro, é a quantidade de calor dividido por temperatura. Por que ele está fazendo isso? Porque ele precisa saber qual é a quantidade de calor no calorímetro. Depois ele vai saber qual é a quantidade de calor no líquido. Depois ele vai pegar qual é a quantidade de calor no bloco. E aí ele vai somar a quantidade de calor 1, 2 e 3. Igual que aconteceu aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui só tinha 2, o A e o B. Nesse A e B aqui, ó, a quantidade de calor A e a quantidade de calor B, eu só tinha 2 materiais que estavam se tocando lá no mesmo ambiente, tá? E a variação de temperatura final, que é o que eu estava buscando, que era quando eles entram em equilíbrio, quando a temperatura de um começa a aumentar e a temperatura de outro começa a diminuir, até chegar ao mesmo nível de temperatura. Aí, voltando agora. É o que ele busca aqui. Ele vai fazer o quê? Ele pegou a capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A variação de temperatura ele conhece, que é final menos inicial, que é 40 menos 20 da garrafa térmica, que vai dar 20. 20 vezes 10, 200. E sabe que a garrafa térmica... sabe que a garrafa térmica ela vai ter de energia, ganho de energia de 200 calorias. Ela vai ganhar 200 calorias, nesse caso. Aí ele faz da água. Quando ele faz da água, a mesma coisa. A água vai ganhar, ó, aí faz lá a quantia normal da água. Aqui, ó. Vendo? Macete, ó. Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura. É o que ele pega. Ele pega a massa da água, ele pega o calor específico da água e quanto que é a variação de temperatura da água. Note que também vai dar positivo quando ele faz o cálculo. Olha. A água não é um líquido qualquer. Eu estou falando água, né, até agora. É um líquido qualquer. Não é água, não. Pode ser álcool, algum líquido qualquer. Tá? A 0,79, que é o calor específico. Se fosse água, seria 1. Aí, ó, ele faz a continha, pá, ele vai achar 790 calorias. Positivo também, ó. É positivo. Por que é positivo? Porque ele também ganhou energia. Todo mundo que ganha calorias, né, ganha energia, é positivo. Todo mundo que perde, como o próprio nome diz, ó, perder, fica negativo. Tá? Aí agora ele vai fazer, ó, note, nem na garrafa térmica, nem nesse líquido, você tem o que
estressar. Você calcula normal. Você vai achar a quantidade de calor de um e a quantidade de calor de outro. O terceiro, que a gente não vai conseguir a quantidade de calor, é o da barra de ferro, porque a gente não tem o calor específico, o Czinho. Exatamente o que ele busca. O que ele busca da barra de ferro é esse Czinho. Tá? A gente sabe que a massa daquele bloco ali de ferro é 300. O Czinho, que é o que ele está buscando. A variação de temperatura é a temperatura final, 40, menos a inicial, que é 150. A barra de ferro, o bloco de ferro, seja lá o que for, é um metal. Enfim, a geometria dele, ele entrou na garrafa térmica com uma temperatura de 150 graus e aí foi caindo até chegar a 40 quando todo mundo entrou em equilíbrio. É isso. Aí o que ele faz? Aí ele faz a continha, vai achar 33.000 C, né? 3.000 vezes menos 110, está negativo, porque a garrafa, porque o metal ele perde calor para o meio, né? Um está com uma temperatura de 20 graus, o outro com uma temperatura de 35, ele está 150, então é óbvio que a temperatura dele vai diminuir, né? E se diminuir, ele perdendo calor, negativo. Ó. Tá? Só que a gente não sabe exatamente qual é o valor que ele está perdendo de calor. Aqui é menos 33.000 C de calor específico. Esquece esse AU aqui, depois ele ajeita no final. Ó, aí ele está botando aqui, então, os três, ó. O da garrafa térmica, o do líquido, o do líquido aqui, ó, do líquido, e agora o do metal, do bloco. Eu não sei qual é a quantidade de calor dele, eu sei que é menos 33.000 C. Exatamente o calor específico que eu estou buscando. Igual a zero. Por que tudo é igual a zero? Porque era equilíbrio. Porque eu disse que todo mundo, no final, chega à mesma temperatura, que nesse caso é 40 graus. E aí ele soma, ó, 790 com 200, aí depois ele pega esse valor aqui, joga para o outro lado, troca o sinal, e depois divide 33.000 com aquele valor, e vai achar o calor específico. Ó, aí ele vai, no final ele pega e acha o calor específico. Tá vendo? Ele dá 33.000 C mais 990, ele divide 990 por 33.000, acha 0,03 cal por grama grau Celsius, que esse é o calor específico do material. Tá? Alguma dúvida? Conseguiu? Consegui? Não, beleza. O cálculo em si é bem tranquilo. É mais identificar na questão e desenhando. Treinar a interpretação, é normal, corre mesmo. Deixa eu ver agora uma outra. Cadê? Compartilhamento. Só um minutinho. Vai, enfiar. Opa, desculpa. Aí. Ai, Jesus. Me acostumar, isso aqui é complicado. Eu vou me acostumar não, tá? Eu cliquei certo. Como é que eu diminuo esse troço? Ah, tá. Não adiantou nada. Ah, meu pai. Só um minutinho, gente. Interromper o compartilhamento. É mais fácil pelo caminho mais longo. Aí, eu sem querer abrir a prova aqui para abrir a prova de vocês. Nossa, que sorte também que estava desligado. Pronto, voltei para onde eu queria. Professor, que merda. Eles vão brigar comigo. Professor, é absurdo. Como o senhor pode deixar esse mole de botar a prova assim? Meu Deus. Vamos lá. Todo mundo ouvindo? Todo mundo vivo aí? Estou vendo, sim. Estou ouvindo e vendo. Show. Abri uma telinha para você, quer dizer assim, um corpo de 400 gramas, tá? O calor específico, meu Deus, a hora. Me dá uma viajada. Tá, dá para fazer essa ainda. Um corpo de 400 gramas de calor específico sensível de 0,20 cal por grama grau Celsius a uma temperatura de 10 graus Celsius é colocado em um contato térmico com outro corpo de 200 gramas
e calor específico de 0,10 cal por grau Celsius, a uma temperatura de 60 graus. Aí a temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio entre os dois corpos, será D. Vamos lá, vou dar uma pausa, vocês vão tentar fazer. Tá? Deixa eu interromper a gravação. Ok, voltando. Então, tá. Temos a quantidade de calor do primeiro e temos a quantidade de calor do segundo. Qual é a massa do primeiro? Vale quanto? Quantas gramas? 400. 400 gramas. Show. O do segundo vale quantas? 200 gramas. 200. Tá. Agora, calor específico do primeiro vale quanto? 0,20 calorias por grama. 0,20 calorias por grau Celsius. E esse aqui, o calor específico dele é quanto? 0,10. 0,010 cal por grau Celsius. Esse deve ter a temperatura inicial. Quanto que é a temperatura inicial do primeiro? 10, 10 graus. 60 final. O outro aqui, a temperatura final desse é quanto? 60 60 graus. graus Celsius. Então, os dois vão ser misturados. Então, a temperatura final é igual para os dois. Tá? Exatamente o que está buscando. Então, tem que a quantidade de calor do um mais a quantidade de calor do segundo é igual a zero. Gente, poderia ter feito isso para a massa, tentar descobrir a massa de um deles, como no outro exercício, descobrir o calor específico de um deles, tá? Ou a temperatura inicial de um deles. Tá? O mesmo processo é para achar qualquer um desses itens. Nesse caso aqui, é a temperatura final. Vamos lá. Primeiro eu tenho a massa do primeiro, vezes o calor específico dele, vezes a variação. Se eu fiz certo, o meu deu 16. Pode ser. É possível. O meu deu 20 graus Celsius. Deve ter alguma coisa acima de 10, com certeza. Mas aqui eu tenho a massa do segundo, calor específico do segundo, vezes a variação dele. Igual a zero. O segundo vai dar 400 vezes 0,2. A temperatura final eu não conheço. Você pode botar X, T final, beta. A letra não importa. O importante é que você sabe que isso aqui que você está buscando é a temperatura final. A temperatura inicial é 10. Mas, agora eu vou nesse aqui. Massa 2 é 200. Calor específico 0,1. E a temperatura final eu não sei, que é o que eu quero, menos a temperatura inicial. 60. Isso tudo é igual a 0. Agora, 400 vezes 0,2 dá 80, não é isso? 80. Vou fazer passo a passo para não ter susto. Vezes 10, mais aqui dá 20. Final, mais menos 60, igual a 0. Distributivo, ó. Aqui vai dar 80 F e menos 800. Vou dar um sinal, senão é muito importante. Ó, aqui vai dar 20 TF e aqui vai dar 120. Né? Igual a 0. 120 não, 1.200. Não, tem 2 zeros aqui. 1.200. Bom, 80 com 20 dá 100 TF. 800 com 1.200 dá 2.000. 2.000. Igual a 0. Então, a temperatura final é igual a 2.000, que eu jogo para o outro lado, trocando sinal. Depois eu pego esse 100 e divido por ele. Ou seja, a temperatura final vai ser igual a quanto? 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Então, essa é a temperatura que os dois vão chegar quando ocorrer o equilíbrio. Show de bola. Alguém não entendeu? Tem alguma coisa assim, uma loucura, alguma coisa que foi fora do processo? Cara, pior que não, mas o que dá mais medo é montar errado. Eu tenho medo desse do caralho. Desde o início dos tempos, eu tenho medo do caralho de montar. Não, dá medo sim. Isso é meio estranho, A gente não é treinado no ensino médio, por exemplo, a pensar fora da caixinha, construir aquela coisa
Você meio que tem tudo maceteado, entendeu? Assim, pega assim, pega assim, tá. Aí quando você começa a dar situações, aí você tem que desconstruir e construir de novo, é assustador, porque você não foi treinado assim. E aí te jogam na engenharia e diga, agora pense. Aí ferrou. Não, mas Com todo mundo. o pior é que eu já faço engenharia há um bom tempo, já estou no 8º período, eu ainda tenho esse medo. É. Aí é foda. Esse que é um problema. Mas depois que a gente pega o caminho, né, Uhum. vai tranquilo. Acho que vou fazer chamada, tá, gente? Vou dar uma pausa aqui. Pausa não, eu vou terminar a gravação. Eu faço chamada e a gente termina. Não, Jesus. Ó, interromper a gravação.